Boa tarde, turma. Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, né? Quem vai acompanhar essa revisão para o estudo para a prova, né? É, ânimos baixos, né? Nesse final de semestre, mas não pode deixar a peteca cair, não. E vamos embora para mais uma revisão, beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre sociedade anônima, tá? E termina na semana que vem, para que vocês revisem o conteúdo completo sobre a sociedade anônima, tá? Deixa eu compartilhar o material aqui com vocês. Compartilhando tela. Agora deixa eu colocar o material aqui. Bom, vamos lá. Gente, até agora no nosso estudo, né, nas nossas revisões, a gente tratou sobre empresas, é óbvio, né, mas sobre empresas de tamanho limitado, não só limitação no, no que tange ao patrimônio que pode ser atingido do sócio, né, mas limitação que eu digo de tamanho mesmo, né. A sociedade anônima sociedades anônimas, né, tratam-se de grandes empresas, né, as denominadas companhias, né, aquelas empresas de tamanho inimaginável, né, são as grandes empresas, né, que geram a riqueza mesmo para o nosso país, beleza? Então pensem aqui nessa revisão de sociedade anônima em empresas que são fora da curva, assim, fora da caixa, por exemplo, como o Banco Itaú, o Nubank, né, a JBS, né? Portanto, são empresas de tamanha magnitude que a gente não consegue imaginar o tanto de dinheiro que rola nessas empresas. Beleza? Tá? Então, são as denominadas sociedades anônimas, né, que são chamadas de companhias, né, também. Então, agora nós vamos deixar de falar sobre as sociedades limitadas, né, e vamos passar a estudar as grandes empresas, né, do nosso país. Beleza? Bom, separei aqui duas características da sociedade anônima, né, que fazem com que ela se diferencie da sociedade limitada, beleza? A primeira de tudo, gente, é que a sociedade anônima, ela é uma sociedade de capital. Bom, lembrem-se que eu diferenciei o que é uma sociedade de capital de uma sociedade de pessoa, né? Uma sociedade de pessoa é a sociedade limitada, né? E nada mais é do que uma sociedade em que a pessoa, a figura do sócio, ela importa. Ela é o que mais importa para aquela sociedade. É óbvio que se eu for montar uma sociedade limitada com alguém, eu tenho que ter um mínimo de convivência, um mínimo de intimidade com essa pessoa. Portanto, importa a figura do sócio, importa a figura da pessoa que vai exercer aquela atividade econômica comigo, certo? Agora, tratando-se de sociedade anônima, não importa a figura do sócio, e sim importa o dinheiro aportado, o dinheiro investido naquela sociedade anônima. Portanto, gente, os sócios, eles nem se conhecem, tá? Os investidores, os acionistas dessas grandes empresas, dessas companhias denominadas sociedade anônima, eles não se conhecem, beleza? Portanto, é uma sociedade de capital, onde o que realmente importa é o investimento aportado, tá? O que realmente importa é o dinheiro investido pelos sócios, beleza? E não a figura dos sócios. Portanto, é uma sociedade de capital, beleza? Outra característica aqui que diferencia a sociedade anônima da sociedade limitada é que a sociedade anônima ela é constituída por um documento chamado Estatuto Social. Bom, lembrem-se, né, que em contrapartida a sociedade limitada ela é constituída pelo contrato social, né, o contrato de formação daquela sociedade. Já a sociedade anônima ela vai ser constituída pelo estatuto social, onde vai estar disposto lá todas as regras, todas as informações necessárias para o exercício daquela atividade econômica, né, impetrado pela sociedade anônima. Beleza? Gente, agora tem uma classificação aqui, beleza? A sociedade anônima ela é classificada em sociedade anônima aberta e sociedade anônima fechada. Bom, o que diferencia essa sociedade anônima aberta da fechada? Existe um negócio, gente, que chama valores mobiliários, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Mas, basicamente, são as ações, debêntures, né? Esses são os valores mobiliários criados, né, emitidos pelas sociedades anônimas. A partir do momento que uma empresa, que uma sociedade anônima, ela passa a vender os seus valores mobiliários, né, no mercado de capitais, portanto, se ela está disponibilizando os seus valores mobiliários no mercado de capitais, ela é uma sociedade anônima aberta. Agora, em contrapartida, a sociedade anônima fechada, ela não vai disponibilizar os seus valores mobiliários, né, as suas ações, as suas debêntures, no mercado de capitais. Beleza? Portanto, vai ser um processo mais seletivo para que aquela pessoa ela possa se tornar sócio
de uma sociedade anônima, tá? Agora, em contrapartida, a sociedade anônima aberta, onde os seus valores mobiliários são negociados, são ofertados no mercado de capital, a pessoa ela simplesmente pode entrar na bolsa de valores lá um dia e comprar a ação daquela empresa. Por exemplo, o Itaú. O Banco Itaú é uma sociedade anônima aberta. Simplesmente eu posso entrar agora aqui, não, quer dizer, não posso porque eu não tenho dinheiro, né? Mas caso eu tivesse dinheiro, eu poderia muito bem entrar nessa sociedade, no mercado de capital, né, numa bolsa de valores, por exemplo, e comprar uma ação do Banco Itaú. Portanto, o Banco Itaú é uma sociedade anônima aberta, tá? Em contrapartida, a sociedade anônima fechada, ela não vai negociar os seus valores mobiliários no mercado de capital. Beleza? Gente, quanto à responsabilidade, a gente agora vale lembrar que a sociedade limitada que a gente estudou nas revisões passadas, né, a responsabilidade da sociedade limitada, ela é limitada, como o próprio nome já diz. Agora, na sociedade anônima, gente, embora não tenha limitada no nome, é importante dizer que a responsabilidade do sócio dessa companhia, dessa grande empresa, ela é mais limitada do que a própria sociedade limitada. Gente, vocês lembram que na sociedade limitada, em caso de, caso, né, o valor subscrito do contrato social não estivesse totalmente integralizado, os sócios seriam solidariamente responsáveis por esse valor que não estaria subscrito. Então, na sociedade limitada, na sociedade anônima, nem isso acontece, tá? Portanto, a sociedade anônima, ela é sim mais limitada do que a sociedade limitada propriamente dita, né? Beleza? Então aqui a título de observação, tá? É interessante a gente falar que não há como o sócio, né, ou seja, o acionista daquela sociedade anônima, daquela companhia, não há como ele ser penalizado perante seu patrimônio pessoal, tá? Então, não haverá responsabilidade pessoal daquele sócio, daquele acionista, beleza? Portanto, o sócio não vai ter responsabilidade pessoal, tá? Em contrapartida, a sociedade limitada, né, que a gente estudou nas aulas passadas, pode haver desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, onde o patrimônio pessoal do sócio vai ser atingido, né? Aqui, na sociedade anônima, nem isso pode acontecer, tá? Porque trata-se de grandes empresas, grandes companhias, tá? Então, a responsabilidade pessoal do sócio, ela nunca vai ser... O sócio nunca vai se responsabilizar pessoalmente perante a sociedade anônima, né? Salvo né, aqueles membros do conselho, da diretoria, né, o CEO, o presidente e tal, dessa sociedade anônima, que são cargos de alta remuneração, né? Fala de 100 mil, 150 mil, 300 mil reais por mês, beleza? Esses sim podem ser responsabilizados, né? Mas os acionistas, né? Os acionistas comuns, os sócios que compram ações, eles não poderão ser responsabilizados, né? Pessoalmente, né? Por qualquer, vamos dizer assim, perdão da palavra, né? Mas por qualquer merda que aconteça na sociedade anônima, tá? Uma segunda observação aqui é que na sociedade anônima, gente, não importa o regime de bens do casamento, né? Daquela relação conjugal, mas os cônjuges, eles poderão ser sócios da mesma sociedade anônima. Lembrem-se, né, gente, que na sociedade limitada, o casamento onde os cônjuges o casamento que vigora, né, sobre o regime de comunhão parcial dos bens, né, esses bens se confundem. Portanto, o patrimônio se confunde, né? O patrimônio dos cônjuges se confundem. Portanto, esses cônjuges, eles não poderiam ser sócios, né, de uma sociedade limitada. Agora, não há essa regra para a sociedade anônima, tá? Porque o que importa não é a figura do sócio, como eu disse, é uma sociedade de capital. O que importa é o investimento, né, colocado naquela sociedade. O que importa é o investimento através da compra da ação. Portanto, pouco importa o regime de comunhão do casamento, beleza? O regime de divisão de bens do casamento, isso não importa, tá? Portanto, os sócios, vamos supor que eu fosse casado, eu e minha esposa, né? Que não existe, né? Mas eu e minha esposa, a gente compre ações da mesma empresa. Existe algum empecilho para isso? Não, evidentemente que não, beleza? Porque o que importa é, como é uma sociedade de capital, né? O que importa é o investimento embutido naquela sociedade, né? E não a figura dos sócios, beleza? Gente, como eu disse aqui, né? O que diferencia a sociedade aberta da sociedade anônima fechada é negociar ou não os valores mobiliários no mercado de capitais. O que são os valores mobiliários, né? Que a gente tanto falou aqui anteriormente agora. Bom, os valores mobiliários, gente, são títulos emitidos por essa grande empresa e, se for aberta, né, são colocados à venda no mercado de capitais, tá? E qual que é o intuito disso? Qual que é o intuito de vender esses títulos emitidos, né, de vender esses valores mobiliários, né? É simplesmente arrecadar dinheiro para
o cofre da empresa, né? É o investimento da empresa. Portanto, é por isso que a sociedade anônima cada vez mais cresce, é por isso que essas grandes empresas, essas grandes companhias estão cada vez maiores. Por quê? Porque o aporte investido, porque é tanto dinheiro entrando através da compra dessas ações, desses valores mobiliários, né? Que a empresa vai ficando cada vez maior em razão de tamanho e investimento, beleza? Portanto, os valores imobiliários são títulos emitidos pela companhia que são comprados por esses investidores, tá? No mercado de capital, em caso de sociedade anônima aberta, beleza? E servem para captar recurso, né? Servem para captar dinheiro para os cofres dessa sociedade anônima, beleza? Gente, agora, como eu disse, né, a sociedade anônima aberta, ela negocia os seus valores imobiliários, né, esses títulos que eu acabei de explicar, no mercado de capitais, beleza? Agora, o que seria esse mercado de capitais? Esse mercado de capitais, como eu disse, é onde os valores imobiliários são negociados. Mas aonde esses valores imobiliários eles podem ser negociados? O que caracteriza esse mercado de capital? Gente, esses valores imobiliários, eles podem ser vendidos, negociados, né, através da Bolsa de Valores, tá? No Brasil, a única Bolsa de Valores fica em São Paulo, né, lá no centro, é a famosa B3, tá? É a Bolsa de Valores de São Paulo, né? E nessa Bolsa de Valores, né, de São Paulo, na B3, esses valores imobiliários, eles podem ser negociados. Então, eu simplesmente entro na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, e compro algumas ações, compro algumas debêntures, compro valores mobiliários de certas sociedades anônimas, tá? Isso é plenamente possível. Por quê? Porque na Bolsa de Valores faz parte do mercado de capitais, né? Portanto, esses valores mobiliários, eles podem ser negociados na Bolsa de Valores, beleza? Portanto, as bolsas de valores, elas caracterizam o mercado de capitais, tá? Gente, agora achei legal aqui trazer a título de observação o chamado índice Ibovespa, tá? Isso aqui os investidores gostam bastante, né? Então, quanto mais, isso aqui é simples, quanto mais o preço das ações quanto maior o preço das ações negociadas na Bolsa de Valores, né? Ou seja, quanto mais sobe o preço das ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, maior o índice Ibovespa, né? Isso significa que está sendo maior o investimento, né, naquela Bolsa de Valores, portanto, maior dinheiro empregado no próprio país, beleza? Portanto, é muito positivo que o índice Ibovespa esteja cada vez mais positivo. Agora, o índice Ibovespa cai quando? Quando cai o preço das ações, quando, né, as ações não são negociadas como no dia anterior. Então, cada dia sai um índice Ibovespa diferente, beleza? Quanto maior o índice Ibovespa, maior o valor negociado através das ações na Bolsa de Valores, beleza? Bom, assim como a Bolsa de Valores, gente, há um mercado de balcão. Entendam essa Bolsa de Valores que eu, como investidor, eu vou direto na B3, direto na Bolsa de Valores, entro pela internet e compro valores mobiliários na Bolsa de Valores. Agora, existem intermediários, tá? Então, esses intermediários é chamado mercado de balcão. Quem são esses intermediários que negociam valores mobiliários no mercado de balcão? Normalmente, as instituições financeiras e corretoras, tá? Então, quando se fala em mercado de balcão, lembrem-se, instituições financeiras e corretoras, tá? Que são os intermediários para que comprem ações. Então, ao contrário do que acontece na Bolsa de Valores, em que eu mesmo vou lá e compro a ação e compro aquele valor mobiliário, né? No mercado de balcão, não. Eu dou dinheiro para aquela instituição financeira, para aquela corretora, para que ela compre para mim esses valores mobiliários, beleza? Então, o mercado de balcão se diferencia da Bolsa de Valores nisso. O mercado de balcão, lembrem-se de alguém intermediando essa compra, beleza? Obviamente, essa instituição financeira, corretora, vai pagar mais barato, tal, tem todos os esquemas, né? E vai também ganhar uma parte, é assim que eles ficam ricos, afinal, né? É assim que as corretoras ganham dinheiro. Enfim, e por isso há essa intermediação de instituições financeiras ou corretoras no mercado de balcão na compra de valores mobiliários, beleza? Gente, agora é interessante falar aqui, após essa explicação do mercado de capitais, que existe uma comissão chamada Comissão de Valores Mobiliários, né, apelidada CVM, né, que é a sigla da Comissão de Valores Mobiliários, que ela fiscaliza e regulariza o mercado de capitais, beleza? Ela vai fiscalizar e regularizar a Bolsa de Valores e esse chamado mercado de balcão, tá? Mas como assim fiscalizar, regularizar? Gente, existem alguns crimes contra o mercado de capitais, né? O exemplo principal é o chamado insider trading, né? Que é aquele crime que é o seguinte, eu, como um comprador, contumaz de valores imobiliários, eu tenho uma informação privilegiada através de uma grande empresa. Portanto, eu sei que aquela ação caiu agora, mas vai subir, beleza? Então, eu tenho informações privilegiadas que não deveria ter de dentro de uma grande empresa, de dentro de uma companhia, né? E aí eu compro propositalmente, né, aquele valor imobiliário que eu sei que vai subir. Gente, isso é crime contra o mercado financeiro, tá? É crime contra o mercado de capitais. Portanto, é o chamado insider trading, né, que é aquela informação privilegiada
que aquele acionista tem na compra dos valores mobiliários, beleza? Portanto, a Comissão de Valores Mobiliários, né, a chamada CVM, ela vai fiscalizar e regularizar o mercado de capitais para que não ocorram crimes como esse aqui exemplificado, né, como o insider trade. Beleza? Gente, agora vamos falar sobre os valores mobiliários em si, né? Que são as ações, as debêntures, né, as partes beneficiárias e os bônus de subscrição, tá? Portanto, normalmente a gente fala assim, o que é um valor mobiliário? A gente pode conceituar como, são as ações, tá? Isso não é certo, tá errado. Embora a maior parte dos valores mobiliários sejam ações, né? As ações não são os únicos valores mobiliários, né? Então podem ser debêntures, podem ser partes beneficiárias, podem ser bônus de subscrição, tá? São os chamados, né, valores mobiliários, beleza? Vamos começar aqui pelo mais importante, né? São as chamadas ações, beleza? Bom, é interessante a gente lembrar que nas sociedades anônimas, nessas grandes companhias, 100% do capital é composto por essas ações. Portanto, todo o capital ele vai ser composto por ações, que são os valores mobiliários. E de vez em quando, essa sociedade anônima vai disponibilizar ações no mercado financeiro, né? Na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão, para que seja vendida, beleza? Mas lembrem-se que na sociedade anônima, 100% do capital é composto por ações, beleza? Bom, quem compra essa ação, gente, pode ser chamado de sócio daquela sociedade anônima. Portanto, se eu tenho uma ação, uma mínima de uma ação no Banco Itaú, eu posso ser, significa que eu sou sócio, eu tenho esse status de sócio do Banco Itaú, beleza? Portanto, quem tem ação é denominado acionista e quem é acionista é sócio, beleza? Bom, agora existem né, dois perfis de acionistas, beleza? Ou seja, existem dois tipos de sócios dessas sociedades anônimas, né? São os chamados gestores e são os chamados investidores, beleza? Um gestor, é, isso não significa, tá, que um gestor não pode ser investidor e que um investidor não pode ser gestor, tá? Porque normalmente os gestores são investidores também, tá? O que seria esse gestor? O gestor, gente, é aquele que comanda, é aquele que detém uma função, né, detém um título de comando, de liderança, né, de influência naquela sociedade anônima, de influência naquela companhia, beleza? Em contrapartida, né, o investidor, ele somente tem um interesse financeiro, ele somente possui ação, mas ele não comanda, ele não vai ditar regras, ele não vai ditar normas para funcionamento daquela sociedade anônima, tá? Ele simplesmente tem ações e é sócio por isso, mas é denominado investidor. Por quê? Porque somente interessa né, ele só tem interesse financeiro e ele não vai ter função de comando ou influência naquela companhia. Isso fica para os gestores, né, que é o que diferencia gestor de investidor. Beleza? Bom, importante também dizer aqui, gente, que tem duas classes de ações, beleza? Existem as chamadas ações ordinárias e existem as ações preferenciais, beleza? As ordinárias, gente, são as ações comuns, beleza? São aquelas ações que normalmente estão, em sua maioria, dispostas, né, expostas no mercado de capital, né, no mercado de capitais, e elas podem ser compradas, são as ações comuns, né, de uma sociedade anônima, de uma grande empresa, de uma companhia, beleza? E, em regra, existe uma assembleia, né, para que os acionistas, para que os sócios eles possam votar, né, ter a palavra, né, nessas assembleias sobre o caminho dessa sociedade anônima, beleza? Em regra, um voto, né, uma ação dá direito a um voto, tá? Essa é a regra. Entretanto, existe o chamado voto plural, beleza? Onde uma única ação pode ter 10 votos. Então, vamos supor nesse voto plural, que, gente, é medida extremamente excepcional esse voto plural, tá? Lembrem-se que, decorem que uma ação, um voto, tá? Mas, excepcionalmente, pode haver uma sociedade anônima que tenha o chamado voto plural, onde uma única ação pode dar 10 votos, beleza? Pode dar 10 votos àquele que, né, tem aquela ação, tá? Bom, agora, em contrapartida, há as ações preferenciais, beleza? As ações preferenciais, elas podem restringir ou suprimir o direito de voto. Portanto, gente, existem sociedades anônimas que só dá o direito de voto a quem tem ações preferenciais. Então, quem tem ações comuns, né, não vão ter direito de voto. Em contrapartida, quem tem ações preferenciais vão ter direito de voto. Beleza? Portanto, as preferenciais elas podem restringir ou suprimir o direito de voto daqueles que tenham ações ordinárias, das ações comuns. Beleza? Então, é mais interessante ter ações preferenciais. Beleza? Gente, agora, qual é a vantagem de se ter ações preferenciais? São mais caras? É óbvio que são. Por quê? Porque tem o direito de restringir, suprimir o direito de voto, tá? Mas a principal vantagem é a seguinte: quem tem ação preferencial
tem vantagem, né, vai receber em primeiro lugar os dividendos da companhia. Então, na divisão dos lucros da companhia, quem vai receber primeiro aqueles lucros, né, vão ser aqueles que possuem ações preferenciais. Então, esse é o grande benefício das ações preferenciais em desfavor das ações comuns, né, chamadas ordinárias. Beleza? Gente, agora a título de observação aqui, existe alguma regra de divisão? Ah, tal empresa tem que ter tantas ações preferenciais e ter tantas ações ordinárias. Existe alguma regra? Bom, a regra é que não existe, né, essa regra, tá? O capital social, né, dessa grande empresa, dessa companhia, ele é livremente formado, né, entre ações ordinárias e ações preferenciais, tá? Portanto, o estatuto vai decidir, X ações são ordinárias e X ações são preferenciais. Ocorre que, né, não poderá ser formado por mais da das ações preferenciais sem direito de voto, beleza? Portanto, até 50% você colocar que as ações, vamos supor que 50% das ações sejam preferenciais e 50% das ações sejam, né, sejam ordinárias. Pode? Pode. Agora, a partir do momento que você coloca mais da metade como ação preferencial e suprime o direito de voto das ações ordinárias, isso é expressamente proibido, tá? Portanto, não vai poder, beleza? Mas, em regra, lembre-se que o capital social é livremente formado entre ações ordinárias e preferenciais, beleza? Bom, agora vamos estudar aqui as chamadas debêntures, tá? Gente, isso aqui é bem interessante, tá? Confesso que isso aqui essas debêntures são valores imobiliários que me agradam muito, né? Não tem, porque não tem dinheiro, mas é bem interessante para o investidor em si, tá? Talvez seja até mais interessante do que as próprias ações, tá? O que é debênture, né? Bom, quem tem debênture é um credor da sociedade anônima. Isso é, a sociedade anônima, ela deve para aquela pessoa, né? Portanto, as debêntures são títulos emitidos, né, por essa sociedade anônima que tem a intenção de captar recurso através de empréstimos, né, para o seu cofre, beleza? Então é basicamente aquilo. Quem compra debênture está emprestando dinheiro através do mercado de capitais para aquela companhia, beleza? Bom, aí você me pergunta, qual é a vantagem de você emprestar dinheiro para uma sociedade anônima? Nossa, isso eu não receber e tal. Bom, vai ser estabelecido taxa de juros, então você basicamente vai fazer agiotagem, né? Você vai receber um valor maior do que você emprestou para aquela empresa, tá? Isso dentro da lei, não é as margens da lei igual a agiotagem, tá? Mas você está emprestando dinheiro através das debêntures, né? E vai receber um valor maior devido à taxa de juros, tá? Vai ser estabelecido na compra daquela debênture uma forma e um prazo de resgate, ou seja, como o dinheiro vai ser resgatado e o prazo para que aquele dinheiro seja resgatado, tá? Portanto, a grande vantagem é o seguinte, bom, é muito, mas extremamente difícil, para não falar impossível, tá? Você não receber, né, de uma sociedade anônima, tá? Por quê? Porque isso pode quebrar. Não é interessante uma sociedade anônima entrar com processo de recuperação judicial ou falência daquela empresa, tá? Portanto, é muito difícil, quase impossível que a sociedade anônima ela não te pague, né, aquele seu empréstimo feito através da compra de debêntures, beleza? Portanto, é muito interessante esse valor mobiliário, tá? Quem compra tem essa segurança jurídica, porque é muito difícil, é dado garantia, inclusive, mas é muito difícil, há essa segurança jurídica, tá? Inclusive, isso pode ser executado a título de título executivo extrajudicial, né? Mas é muito difícil você não receber dessa sociedade anônima, tá? Então é interessantíssimo comprar valores imobiliários na condição de debêntures, beleza? Você estaria emprestando dinheiro para essa sociedade anônima, beleza? Bom, agora vamos lá. Partes beneficiárias, né? O que é isso, né? Partes beneficiárias é uma forma de valores imobiliários, tá? Bom, partes beneficiárias são títulos, né, que conferem ao titular, ao comprador dessas partes beneficiárias, o direito de participar dos lucros da companhia em determinado período. Portanto, eu vou comprar partes beneficiárias daquela empresa, daquela sociedade anônima, para que eu possa participar dos lucros em um determinado período estipulado, tá? Bom, as sociedades anônimas, as grandes empresas, elas não disponibilizam para a venda essas partes beneficiárias, esses valores mobiliários. Por quê? Porque nem sempre aquela sociedade anônima, aquela empresa, ela dá lucro, ela pode dar prejuízo, né? Então, não é interessante para que ela coloque, né, à venda, né, coloque à disposição para ser negociada essas partes beneficiárias no mercado de capitais, beleza? Mas também é um negócio interessantíssimo você participar dos lucros de uma grande empresa, né, de acordo com o seu investimento, beleza? Bom, agora, lembrem-se que eu disse que deve ter um prazo
determinado, né, um período estipulado para a participação dos lucros daquele que comprou, do titular das partes beneficiárias, tá? E esse prazo não poderá extrapolar 10 anos, tá? Isso é lei, beleza? Então, portanto, no máximo 10 anos, aquele titular das partes beneficiárias poderá participar dos lucros na companhia, tá? Portanto, o período deve ser estipulado. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 9, pode ser 10, mas não pode ser 11, beleza? Não poderá extrapolar os 10 anos esse período em que aquele titular de partes beneficiárias participará dos lucros dessa companhia, participará dos lucros dessa sociedade anônima, dessa chamada grande empresa, né, que gera tanta riqueza para o Brasil. Beleza? Bom, agora isso aqui é interessante, que a gente tem falado tanto de sociedade anônima aberta, tá? Mas há, a título de observação aqui, uma coisa muito importante, beleza? Gente, apenas a sociedade anônima fechada poderá emitir partes beneficiárias, beleza? Portanto, a sociedade anônima aberta, né, aquela que os seus valores mobiliários serão livremente negociados no mercado de capitais, né? A sociedade aberta ela não poderá emitir partes beneficiárias. Portanto, eu simplesmente, né, eu, um mero mortal aqui, não vou poder comprar partes beneficiárias do Banco Itaú, por exemplo, que é uma sociedade anônima aberta, tá? Agora, a sociedade anônima fechada, que não negocia os seus valores mobiliários no mercado de capitais, ela poderá emitir partes beneficiárias que será comprada, né, por alguém que terá a participação nos lucros nesse determinado período. Lembre-se, esse determinado período não pode extrapolar 10 anos, beleza? Bom, agora o último aqui, valor mobiliário, é o chamado bônus de subscrição, tá? Bom, o que é o bônus de subscrição? Bom, o bônus de subscrição nada mais é do que uma promessa, o direito de comprar uma ação, beleza? Pelo seu valor de emissão, que é bem mais barato, tá? Portanto, vamos ver o material aqui, ó. Confere ao proprietário o direito de subscrever novas ações no momento de sua emissão. Portanto, esse investidor vai comprar bônus de subscrição, tá? No momento em que aquele valor imobiliário está sendo emitido. Isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande vantagem por quê? Porque o valor de emissão é muito inferior ao valor de venda, né? Portanto, é bem vantajoso você comprar bônus de subscrição. Você estaria comprando, né, o direito de comprar pelo valor de emissão aquele valor mobiliário, beleza? Portanto, quando aquela empresa ela for emitir novas ações, né, há um direito de preferência daqueles que possuem o bônus de subscrição, beleza? Então, lembre-se, a grande vantagem de comprar bônus de subscrição é a seguinte: a ação vai ser vendida em primeiro lugar pelo preço de emissão. E quem tem o bônus de subscrição, quem comprou o bônus de subscrição, vai poder comprar em primeiro lugar pelo preço de emissão, tá? Então, é um valor muito mais barato do que será vendido posteriormente, beleza? Que será vendido pelo valor de mercado, que é bem mais caro. Então, assim que ele ganha dinheiro, ele vai comprar, esse investidor vai comprar o bônus de subscrição e quando for emitido, né, essa ação, ele vai poder comprar essa ação pelo valor de emissão, que é bem mais barato. Depois ele vai poder vender por um valor bem mais caro, né, pelo valor de mercado. É assim que esse investidor vai ganhar dinheiro, beleza? Por quê? Porque o preço de emissão é bem mais baixo do que o preço de mercado, beleza? Então, também torna muito atrativo aos investidores, beleza? Gente, por hoje é só, tá? Fechei o material aqui, deixa eu voltar para o Teams aqui, né? E parar de compartilhar a tela. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Acho que eu falei bem rápido, né? Desculpa por isso, mas vou tentar falar mais devagar na próxima aula. E, enfim, espero que possa ter ajudado de alguma maneira essa revisão sobre sociedade anônima. E semana que vem a gente termina essa matéria de sociedade anônima para vocês revisarem a matéria por completo. Beleza? Grande abraço, boa semana a todos. Estou à disposição para qualquer dúvida, beleza? Falou!